Seja muito bem-vindo ao meu canal, eu sou o Rafa, professor de informática para concurso público. É muito bom ter aqui você de volta, porque hoje a gente vai estudar a matéria de redes de computadores no assunto de navegadores, ou também conhecido como browser. Esse que é um curso que está em continuidade para o concurso da Polícia Civil de Santa Catarina no edital de 2025. Então, se você não assistiu às aulas ainda, tem outras aulas que já publicamos aqui no canal. Dá uma voltadinha ali, vai lá na playlist e começa a assistir do zero para dar base para você chegar nessa aula aqui e ir com tudo. Beleza? Também já curte esse canal, já compartilha com seus amigos para a gente distribuir esse conteúdo por esse mundo aí afora. Maravilha, gente? Então vamos lá. Hoje a gente vai conversar sobre navegadores, um assunto muito importante que pode cair na sua prova de concurso, tá? É um dos assuntos mais cobrados, tá, gente, na matéria aqui de redes. Vamos lá. Antes de eu explicar aqui o que é o navegador, eu preciso explicar para vocês como funciona a comunicação entre os navegadores, de que forma eles comunicam. Isso é muito importante, gente, porque a gente tem que entender como eles comunicam para a gente compreender o seu funcionamento. Assim a gente consegue entender outros assuntos que estão linkados também. Bom, em primeiro lugar, a gente precisa entender o tipo de comunicação cliente e servidor. Então, quando a gente tem uma comunicação de cliente e servidor, a gente vai ter uma ponta onde ela recebe essa informação e uma outra ponta onde está armazenada essa informação. E o cliente vai sempre solicitar ou enviar e o servidor ele vai prover a informação ao cliente. Então o que eu estou falando aqui, né, Rafa? Eu estou falando aqui que eu tenho um navegador que quando eu quero acessar um site específico, eu vou solicitar a um servidor. Então, por exemplo, se eu quero acessar o site da Receita Federal, eu vou abrir meu navegador, que é um cliente, vou digitar lá o site da Receita Federal e vou solicitar ao servidor da Receita Federal que me encaminhe um arquivo, né, ou o próprio site para que seja exibido na minha tela, beleza? Mas primeiro, como que eu vou encontrar, como é que eu vou solicitar, para qual endereço que eu vou pedir, né, esse site ou essa informação? A gente utiliza a URL, que é o Uniform Resource Locator, que é o endereço padrão, onde a gente coloca ali o endereço do site, o endereço do website, ou da Receita Federal, ou qualquer outro, onde ele vai encontrar o servidor hospedado e vai me entregar aquilo que eu estou precisando. Então, quando eu puxo o site para dentro, né, do meu navegador, eu estou puxando o quê? Os conteúdos, os recursos, imagem, vídeo, texto, e tudo isso a gente chama de hipermídia. Então o que a gente puxa de lá para cá são hipermídias que estão conectados por hiperlinks no servidor. Então, gente, quando eu uso a URL, né, para poder fazer esse pedido, a gente está usando o protocolo HTTP. Isso mesmo. E o H ele é justamente de hipertext. Por que é hipertext? Porque antigamente só se usava texto, né? Os sites eram todos em texto. Hoje a gente tem vídeo, a gente tem imagem, a gente tem, né, vários outros recursos, né? Mas antigamente a gente utilizava apenas o texto, tá? E aí, falando nisso, né, na URL, a gente tem um padrão dela. O primeiro vai ser o protocolo, o segundo vai ser o domínio, né, que nada mais é que é o endereço IP daquele servidor. E aqui vai ser a página, né, vai ser o caminho dentro daquele servidor do que eu quero. Então, por exemplo, se eu quero acessar a página lá de ofertas de algum site, né, eu vou estar dentro da raiz da minha parte, do meu servidor, mas na pastinha lá de oferta. Só um exemplo aqui bem bobo para vocês entenderem como funciona mais ou menos. Mas no início eu sempre vou usar um protocolo. Nesse caso aqui a gente está usando o HTTP, mas a gente poderia utilizar o HTTPS, que é o HTTP de forma segura, que ele usa, lembrando lá da nossa aula, né, o SSL ou o TSL, beleza? A gente poderia utilizar ainda o SSH, né? Poder botar o SSH e aqui um endereço de IP, por exemplo. E aí eu ia acessar de forma segura, né, um acesso remoto a uma máquina ou a um servidor. Poderia utilizar o Telnet também, que é um outro protocolo. Poderia utilizar o FTP, né, que é um protocolo de baixar arquivo. Então, se eu quero transferir arquivo para minha máquina, eu vou usar esse protocolo aqui. Então, eu poderia utilizar também esse endereço. Maravilha? Bom, dito isso, essa parte é muito importante que eu quero que vocês gravem. A gente vai entender
como funciona a estrutura, né? Como funciona um navegador. Por padrão, a interface gráfica deles costumam ser muito parecidos, então você não vai ter muito problema ali de diferenciar elas, né, de um para o outro. Claro que cada um vai ter um detalhe um pouquinho diferente, mas todas elas vão ter barras de guias ou abas, né? Antigamente, pessoal, lá acho que em 2000 e pouquinho mais ou menos, quando a gente usava aqui os navegadores, Internet Explorer, Firefox, a gente não tinha essas abas um do lado da outra, ó, um do lado da outra. A gente precisava abrir páginas diferentes. Então a gente tinha que ficar dando Alt Tab para poder, né, entrar e ficar trocando de página por página. Isso era muito ruim, né, para a gente gerenciar, muito ruim para poder navegar. A fluidez ficava muito prejudicada, né, nesse período. Então por isso que criou-se aqui, né, as guias, né? E hoje, inclusive, você pode agrupar essas guias, né, em grupos, por exemplo, para definir, esse aqui é um grupo de trabalho, esse aqui é um grupo pessoal. Temos que lembrar também, né, gente, que lá atrás a gente não tinha tanto acesso à memória RAM. E o navegador, ainda mais hoje em dia, ele consome muita memória RAM. Então, até não teria recurso suficiente, né, para a gente colocar várias abas ou deixar vários navegadores abertos, né, vários páginas abertas, né? Por isso que só veio muito tempo depois essa parte dos guias. Maravilha! No navegador ainda, a gente vai ter aqui a barra de navegação ou a barra de endereço, que é aqui onde a gente coloca as URLs. Aqui também pode ser uma barra de pesquisa, tá? Muitos não tem mais a barra de pesquisa, que fica aqui no ladinho aqui, ó, mais ou menos. Tu pode habilitar ou desabilitar e tu pode pesquisar direto na barra de endereço. Aqui no cantinho vai ter aqui o menu de configurações e aqui embaixo vai ter a barra de favoritos. O menu de configurações é onde a gente faz a limpeza de cache, configura o idioma, muda o tema, né? Tudo isso que a gente quer configurar, ajustar ou personalizar o navegador vai estar no menu de configurações. Já a barra de favoritos, ela serve muito para a gente colocar como favorito ou facilitar um acesso de um site específico. Pô, se todo dia eu acesso o LinkedIn, eu vou botar ele no meu favorito, para não precisar digitar LinkedIn. Basta eu botar aqui na barra e clicar nele, tá? Eu posso criar pastas também na barra de favoritos, botão agrupar por tipo, por exemplo, redes sociais, trabalho, e colocar vários sites em cada uma dessas pastas. Então a barra de favoritos nada mais é do que um link, um atalho para eu acessar uma página em específico, tá? Essa barra de favoritos ela pode estar visível ou não, e eu posso usar a tecla de atalho Ctrl mais D para colocar um site em favoritos. Maravilha? Bom, a gente vai ter ainda os botões de navegação. Quer voltar, avançar, recarregar a página, que também pode ser o F5, tá? Que é uma página importante. E também aqui pode ter uma casinha, tá? Que é mais ou menos assim. Mais ou menos assim. E essa casinha ela serve para ir para a página inicial do seu navegador. Então, se você colocou lá a página inicial, o google.com.br, ele vai voltar para essa página quando você clica na casinha, tá? Aqui vai ter a barra de endereços, lembrando que vai ter sempre aqui o protocolo. E aqui vai ter, né, uma barra de pesquisa. Nem sempre ela vai estar visível, tá? Talvez você precise habilitar em alguns navegadores, tá? Maravilha. Bom, a gente vai ter ainda as abas, que são aquelas abas um do lado da outra, né, que eu acabei de falar, ou também conhecido como guias, e a gente consegue trocar entre elas usando o Ctrl T. Então lembra que antes a gente utilizava, aliás, para criar uma nova aba é Ctrl T, para eu alternar entre elas é Ctrl Tab, porque lembra que se eu for usar o Alt Tab, eu estou trocando, né, programas, né, ou software, mas se eu estou usando Ctrl Tab, eu estou usando dentro do navegador, então eu estou trocando por guia ou aba. Tá? Barra de favoritos, basta eu clicar aqui na estrela, então essa estrelinha aqui, ó, quando eu clico nela ou se ela está acesa, significa que aquele site está adicionado no meus favoritos. Se ela estiver vazia, ela não está adicionado ainda, tá? Aqui a gente vai ter ainda também a barra de menu, que ela fica aqui no cantinho aqui, ó. Essa aqui, ó. Vocês conseguem ver aí, talvez fique um pouquinho pequeno, mas é uma barra que a gente utilizava antigamente para abrir um arquivo ou para colocar, né, ali, mudar ali alguma configuração. No Google Chrome não existe mais essa barra, tá? Mas a gente pode usar o Alt no Firefox, por exemplo, para habilitar essa barra de menu. Maravilha. Aqui, ó.
que dê um zoom, que fica melhor. Essa aqui é a barra de menu. Então aqui tem um arquivo, tem o editar, tem o exibir, tem o histórico. Normalmente a gente usa mais tecla de atalho ou vai aqui naquele configurações para exibir nos outros navegadores. Beleza, gente? Bom, ainda eu preciso explicar para vocês sobre o modo de leitura dos navegadores. O modo de leitura nada mais é do que uma função que faz ali o navegador melhorar a visualização de texto. Ele vai ficar mais ou menos nessa pegada aqui do cantinho aqui, ó, tá vendo? Então ali ele vai remover os anúncios, vai remover os menus, as imagens, né, os vídeos, as distrações e vai manter mais o conteúdo principal e o texto centralizado, tá? Então ele facilita muito a leitura. Eu estou falando isso aqui, gente, porque pode ser que cobre na prova de vocês, tá? É um modo é quase que novo, assim, sabe? Ele não é tão antigo assim, ele é um pouco recente, mas ele pode vir a cobrar na prova de vocês. E também é um modo bem legal para vocês utilizarem no dia a dia para estudar ou ver algum artigo, sem que tenha aquelas distrações, aquelas propagandas, beleza? Bom, maravilha. Então vamos falar agora, né, de questões. Gente, então vamos lá. Com tudo que vocês aprenderam agora, preste atenção aqui. Um internauta está navegando no site do Google usando o navegador Firefox Mozilla na sua versão mais recente em um microcomputador com sistema operacional Windows 10. Toda essa informação aqui não é tão necessária assim. Para abrir uma nova aba nesse navegador, ele deve executar o seguinte atalho do teclado: Ctrl A, Ctrl T, Alt A ou Alt T. Bom, vamos lá. Para abrir uma nova aba no navegador, é Alt T? Não, né, gente? O Alt T não é utilizado para isso, entendeu? Quem vai descartar essa opção aqui? O Ctrl A também não vai ser essa opção. Normalmente, Ctrl A é para selecionar todo o texto da página, tá? O Alt A, não lembro para que serve, mas aqui a resposta correta vai ser o Ctrl T, que foi o que eu expliquei ali, que ele abre uma nova guia. Maravilha? Mais uma questão, gente, da banca IDECAN, tá? Essas questões. Os navegadores web permitem que os usuários acessem páginas na internet e realizem buscas e imprimam conteúdo diretamente da interface. Para garantir o uso eficiente dessas funcionalidades, é essencial compreender que o protocolo HTTPS é utilizado exclusivamente, lembra sempre, toma cuidado dessa palavra aqui, para sites governamentais e não pode ser implementado em sites de comércio eletrônico ou redes sociais. O que vocês acham, gente? Enquanto aí vocês pensam, dá um tempo, se inscreve aqui no canal, dá uma curtidinha aqui nesse vídeo para poder, né, esse vídeo ser divulgado aí no YouTube afora. O HTTPS é aquele protocolo, né, que a gente fala que ele é um protocolo seguro, né? Aquele protocolo que ele dá mais segurança ali quando for acessar. Por quê? Porque as informações são criptografadas, né? Só que ele não é exclusivamente só em sites governamentais. Ele pode ser utilizado tanto em comércio eletrônico como em redes sociais. Inclusive, é uma boa prática utilizar esse protocolo. Logo, gabarito dessa questão está errado. Maravilha! Gente, primeira parte dessa aula está finalizada, vai ter mais duas partes. Então já clica aqui embaixo para seguir para a próxima aula e te vejo no próximo vídeo. Maravilha? Um abraço e até mais. Tchau, tchau.